E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a história da inteligência artificial. Agora continuando nessa parte do artigo do John Searle, né, da questão de tentar mostrar como você tentar replicar a mente no computador, né, você tentar criar algoritmos ou desenhar arquiteturas de hardware que consigam simular o cérebro humano. É uma coisa muito mais complexa do que parece com a computação atual. E aí tem uma palestra do John Searle, né? Ele ainda está vivo, né? Aí na Google, na Google Talks. Tem muitas palestras muito interessantes. E muitas sobre inteligência artificial e muitas também sobre consciência. E essa aqui é muito importante, porque o artigo que a gente está lendo, né, é de 1980, né? E aqui, 35 anos depois, é, o John Searle dando essa talk aqui no Google, na Google. E o que tem interessante dessa talk, na verdade, foi a primeira vez que eu vi a opinião dele sobre esse assunto, sobre a consciência humana na inteligência artificial. E a resposta que ele dá nessa palestra é totalmente contrária ao que as pessoas normalmente pensariam. Que seria possível sim criar um computador que pense. A forma mais intuitiva, né? A gente vê os filmes, a gente vê os jogos. E com o avanço da tecnologia, a gente poderia dizer que sim, o cérebro humano é computável. Um dia vai ser possível criar uma AGI, né? Um sistema que pode pensar. Só que aqui ele vai dizer que é muito mais difícil que isso. Então ele vai mostrar também coisas, por exemplo, como a identidade do observador independente e dependente, né? Da questão da pessoa que é dependente do observador e independente do observador. Então basicamente o independente do observador somos nós, né? Nós somos seres que têm livre agência, né? Nós temos capacidade de tomar nossas decisões. De certa forma a gente tem autonomia, né? Por mais que essa autonomia não seja total, né? A gente pode fazer tudo o que a gente quer. Eu não posso, tipo, sair na rua e dar um soco na cara de alguém, ou xingar alguém, porque senão vou ser processado. Mas, de certa forma, a gente tem sim liberdade. Eu tenho liberdade para escolher a roupa que eu quero vestir, o que eu quero comer. Então a gente tem liberdade. Essa liberdade diz, segundo ele, né, que a gente é independente do observador. Então a gente é independente. O robôs ou qualquer tipo de tecnologia virtual, ela é dependente do observador. Ou seja, ela não tem autonomia, ela não tem inteligência, ela não tem livre agência, ela não tem nada que faz dela uma algo que consiga pensar por si mesma, né? Então, quando você fala com a Alexa, quando você fala com a Siri, ela não tem a autonomia sobre o que ela está falando. Ela não pensa sobre aquilo. Ela não pondera as suas escolhas, porque não há escolhas, só há um algoritmo rodando ali relacionado ao processamento de linguagem natural, que é um algoritmo de inteligência artificial. Por mais que, por que é chamado de inteligência artificial? É chamado de inteligência, sim. A parte de artificial é verdade, mas por enquanto a gente não tem nada que contém inteligência. Nada. Zero. E aqui ele vai dizer, com palavras bem assim ousadas, que o computador, né, ele não entende nada. Ele tem zero de entendimento, como a gente viu no artigo. Ele não mudou de opinião ainda, né? Claro que tem muitos críticos contra essa ideia, tá? Essa não é a ideia prevalente nessa área, mas no geral, qual que seria o resumo da opinião dele? Que você computar a consciência é impossível, porque a consciência é algo muito complexo de uma forma para você traduzir para uma forma computacional. E aí, voltando no artigo, né? Aí 35 anos no passado agora, né? Ele vai dizer que o ponto dos exemplos, né, foi mostrar que isso não seria suficiente para o entendimento, né? Da questão de que o algoritmo do programa não seria suficiente para mostrar entendimento. Assim como ele não entendia chinês, mesmo tirando 10 na prova, usando cola, não significava que ele tinha entendimento do que ele estava fazendo. Então, na parte em vermelho, vai dizer que o programa ainda não entende nada do que é relevante, no sentido literal, do que é inglês. Então, mesmo quando você tem, por exemplo, programas que traduzem linguagem, traduzem inglês para chinês, chinês para português, do Google Tradutor também, que usa assim inteligência artificial, não só inteligência artificial, mas também algoritmos de análise semântica, que
pega banco de dados de palavras e transforma e faz uma análise semântica bem grande. Mesmo assim, o seu computador, o Google Tradutor não entende nada do que ele está fazendo. A Alexa não entende nada do que ela está falando. Ela não entende. Ela faz aquilo e por mais que dê a ilusão de vida, não há nenhuma vida ali, né? É que nem desenho. O desenho, quando você vê, parece que aquilo está vivo. Parece que aquilo é de verdade. Mas você sabe que é mentira. Porque aquilo é uma ilusão da realidade. Mesmo quando... Eu lembro que quando começou esses jogos com... E filmes também com um tipo de 3D mais realista. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, isso daqui é igual a nossa realidade. Tipo, é igual a vida real, porque tá de tão bom que está isso daqui. Aí com o tempo minha mente foi acostumando, né? Acho que foi todo mundo, né? Porque antes a gente só tinha jogos do tipo do Mario, né? Tipo, de gráficos medianos. Agora a gente tem gráficos muito melhores. Mas com o tempo a gente foi acostumando e a gente consegue discernir, mesmo com gráfico bom, que não é a realidade. Eu lembro de assistir um filme que era o Final Fantasy, e eu pensava que aquilo ali era de verdade. A primeira vez que eu assisti, o primeiro Final Fantasy, o filme, né? Eu via aquilo ali quando eu era criança e pensava que aquilo ali eram atores normais. Só que com o tempo, hoje, se eu ver, eu sei que aquilo ali é 3D, mas é a primeira vez que eu tava vendo algo daquele nível. Porque o Final Fantasy tem assim uma... Ele tem uma moral de dizer que sim, eles eram os filmes com melhores gráficos, né? As cuts e scenes dos jogos com melhores gráficos. Então por mais que os programas, filmes, ou seja o que for, consigam dar uma visão da realidade, ela é só uma ilusão. Então é basicamente isso. O computador em si faz coisas muito complexas, mas ele não entende o que ele está fazendo. Assim como um boneco não entende nada do que tá além dele. Ele vai citar McCarthy, provavelmente ao contrário da opinião dele, que vai dizer que máquinas são tão simples como termostatos, né? No sentido de que eles poderiam ter crenças, né? E tendo crenças, poderiam ter características que a maioria das máquinas podem ser capazes de resolver a questão da performance, né? Então, como que a gente pode traduzir isso daqui de uma forma simples, né? Eu acho que, pegando essa daqui e mostrando a opinião do Searle, seria que você considera, por exemplo, que um termostato que altera essa temperatura, vamos supor que altera de uma forma automática, né? De acordo com a temperatura ambiente, né, ele automaticamente põe mais frio ou mais quente. Se tiver mais frio do lado de fora, né, do lado externo, ele vai colocar uma temperatura mais quente. Se tiver mais quente, ele vai colocar mais frio. Será que ele pensa sobre isso? Será que ele pensa, nossa, tá mais quente, então eu vou... o termostato, no caso, né, eu vou deixar mais frio. Será que ele pensa isso? Será que ele toma decisões? Não. A mesma inteligência do termostato é a mesma de como uma calculadora. Essa é a opinião do Searle, não de Mercari. Porque aqui parece que ele está tentando dizer que termostatos têm sim, não vida, mas certa inteligência, certo nível de inteligência talvez. Só que isso é uma proposição falsa, né? Então, o Searle vai dizer que a gente tem que aceitar, né? Na época, obviamente, acho que atualmente ninguém tem essa opinião dessa forma, que, sei lá, uma parede de metal ou qualquer tipo de equipamento poderia ter a mesma capacidade de crenças, de escolhas, como nossas esposas, crianças têm escolhas, têm crenças, né? Como telefone, fita cassete, enfim, qualquer calculadora, enfim, qualquer coisa que interruptor de luz, enfim, qualquer coisa que tenha alguma forma eletrônica teria pensamentos. Pensamentos não, mas acho que não cheguei a esse ponto, mas que ele tem certo nível de inteligência, no sentido mais primitivo possível. Mas isso é falso, obviamente. Então, não tem como você dizer que, por exemplo, um programa de computador ele tem um nível de inteligência baixo. Não, ele não tem nada de inteligência, ele tem zero de inteligência. E essa é a proposição do Searle. Então, você dizer que os programas hoje em dia eles têm certo nível de inteligência é uma falácia. Uma falácia muito feia, na verdade. Então, ele vai tentar meio que fazer uma contradição, né? Ele vai tentar dizer, vamos pensar por um minuto que um metal numa parede, ele teria, assim, crenças ou escolhas, de certa forma, né?
Vamos tentar pensar por um minuto da forma totalmente doida de pensar que parecia que o McCarthy estava tentando impor, né? De que termostatos teriam sim um certo nível de consciência do que ele está fazendo, de mudar a temperatura no caso. Embora talvez esse não seja a opinião do McCarthy, porque é só uma citação pequena, né? Teria que ler o trabalho deles como um todo para falar isso. Ele vai dizer que crenças têm a possibilidade de crer em crenças maiores ou menores, como você está nervoso, ansioso, seguro do que você acredita, dogmático, racional, supersticioso, enfim, fé cega em certas coisas ou certos políticos, não importa. Enfim, todas essas coisas que tipo você ficar bravo, você ficar feliz, você ficar triste, você ter escolhas de o que você vai comer, o que vai beber, quais são os seus sonhos. Ele vai dizer aqui, o termostato não é um candidato disso. Então não tem como você pegar um termostato ou qualquer tipo de programa, por mais que complexo que seja, por mais que seja um aplicativo de, por exemplo, de inteligência artificial que reconhece animais, numa foto, né, que reconhece pessoas, que reconhece qualquer tipo de coisa muito complexa, ainda assim a gente não diz que ele tem inteligência, por mais que ele faça coisas muito complexas. Vamos supor que o AlphaGo, por exemplo, você poderia dizer que o AlphaGo ele tem inteligência, ele consegue jogar Go, que é aquele jogo milenar chinês, né? Ou por exemplo o AlphaZero que joga xadrez, ou o AlphaStar que joga StarCraft, ou o OpenAI 5 que joga Dota 2. Você poderia dizer que eles têm sim certos níveis de inteligência, mas a verdade é que eles não têm. Assim como o termostato não tem. Então vamos supor um robô, né? Vamos supor. Porque os argumentos do Searle, eu não pus todos aqui, né? Mas ele vai tentando falar o que os críticos falam, né? E depois dar a opinião dele sobre o que os críticos falam relacionado à teoria dele, né? Então vamos supor que a gente tem um programa diferente, que está dentro de um robô, que transforma símbolos, como por exemplo imagens, em algo que ele pode representar, né? Então vamos supor que o robô ele faz algo que parece que ele está percebendo, ele tem sensores ao redor que percebem onde ele está, sensores como por exemplo de carros autônomos, que sentem o seu espaço ao redor usando radares, né? Não lembro como falar, alguma coisa radar, eu não lembro quais específicos, mas alguns tipos de sonares, eu acho que é o nome que fala. Então vamos supor que você pega um robô que ele anda, que ele percebe o mundo ao seu redor, que ele consegue comer, beber, enfim, qualquer coisa que ele faça, né? Vamos supor que você pega um robô que ele imita muito bem o ser humano, mas é um robô, imita muito bem o ser humano. Você acharia que esse robô ele tem inteligência? Ele está imitando muito bem a realidade. Será que ele tem inteligência pelo que ele está fazendo? Então imagina que você cria esse robô, né? Que ele consegue fazer coisas muito complexas. Será que ele se move, né? Só que será que ele tem consciência? Essa questão que ele vai tentar trazer, né? Porque muitos poderiam dizer que sim, que tem consciência, porque ele está fazendo tudo que um ser consciente faz. Mas a gente vai no próximo vídeo responder isso, dizendo que isso é uma falácia também. Então era isso, até o próximo vídeo.